Ontem nós falamos o seguinte, fazer um resumo para quem não veio. Que Deus deu autoridade ao homem Adão, o primeiro homem, para ele construir dentro de um mundo perfeito, que era o paraíso, um lugar de segurança para sua família e sua descendência. Adão, então, ele é seduzido pela serpente, também conhecida como Satanás, a entregar, a receber o conhecimento do bem e do mal, e em troca do conhecimento do bem e do mal, Adão perdeu aquela autoridade para fazer o bem, e entregou a autoridade, o governo do mundo, na mão de quem? De Satanás. E é por isso que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século, o príncipe é o principal, aquele que governa o sistema. E é por isso que o mundo é mau, é por isso que você sofre, é por isso que nós temos dor, é por isso que a morte tomou conta, entrou na vida da humanidade. Mas a história não termina aí. Adão é o primeiro Adão, ele entrega a autoridade de bandeja para Satanás. Mas vem Jesus, o qual a Bíblia chama de segundo Adão. Esse Jesus, ele não peca, esse Jesus, ele vence na cruz, esse Jesus vence na ressurreição, a morte não pode lhe conter. E quando ele volta da morte, ele fala, é-me dada de novo toda a autoridade nos céus e na terra. Ele toma de novo a chave da morte e do inferno, e ele diz, você não precisa mais temer a morte, porque eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele também toma as chaves do inferno, é isso que a Bíblia diz. E quando ele toma as chaves do inferno, significa que ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Essa autoridade ele dá para a igreja, e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não é instituição, não é dominação, igrejas são pessoas, eu e você e sua esposa, você e seu filho, quando um ou dois estiverem reunidos em meu nome, aí você vai ser igreja, aí você vai ser poder de Deus para vencer as trevas, e as portas do inferno não poderão vencer. Quando você concordar um com o outro sobre qualquer coisa aqui na terra, o mundo espiritual vai concordar também. Até aqui tudo bem? Eis aí vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do mal, nenhum dano vos fará. O pastor falou sobre retaliação aqui. Mas pastor, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não peca, e o diabo maligno não pode te tocar. E muita gente vem com essa história, não pastor, eu levantei a mão, aceitei Jesus, fiz o discipulado, fui batizado, e o maligno não me toca. Ah é? Não te toca, mas você vive em pecado. O diabo se alimenta, querido, de pecado. Onde não tem pecado, não tem diabo. O diabo, ele só tem vínculo aonde tem lixo, é o espírito imundo que vive na imundície. Onde é que ele habita? Na amargura, na culpa, na mentira, na vergonha, na crise causada pela dor que o sentimento produz de desejo de vingança, de necessidade de você fazer justiça com as próprias mãos, no ódio, no adultério, na prostituição, na pornografia, na fraude, no roubo, no engano. Aonde tem pecado, Satanás faz a festa, porque é o ambiente dele. O ambiente dele são as trevas. Então, para que você se livre desse ser iníquo, você tem que sair do ambiente de pecado e vir para uma vida de pureza. E como é que você se torna puro? Confessando as vossas culpas uns aos outros, para que você possa sarar. É assim, amém até aqui? Me falaram que tinha um relógio que eu deveria olhar, mas eu não encontro relógio nenhum aqui, eu estou olhando. Está onde, filho? Tá bom, já vou ver então. Vamos lá, gente. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre armas da batalha espiritual. Com quem que nós estamos lutando? Se você vai para dentro de um ringue de boxe,
Quanto mais músculo você tem, quanto mais força você tem no braço, quanto mais tamanho você tem, faz toda a diferença. Num tempo em que luta era mano a mano, não tinha pistola, não tinha fuzil, não tinha revólver, não tinha faca. Você tem um gigante do teu lado, gente, faz toda a diferença. Não é verdade? Quando a Bíblia fala sobre guerra espiritual, você tem que entender que essa é uma realidade que nos cerca. No princípio, Deus diz assim para a serpente: eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ter uma luta. O diabo, vosso adversário, o apóstolo Pedro fala isso, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quem aqui já fumou? Você sabe, quem fuma traga o cigarro, vai consumindo aquele cigarro, vai queimando aquele cigarro até que acaba, o fumo acaba. É isso que o inimigo faz, ele vai arrancando as tuas forças, vai esgotando a tua energia, vai afastando você de Deus e vai trazendo morte na sua vida. A realidade da batalha espiritual, por exemplo, você vê no livro de Daniel, capítulo 10. Ele ora a Deus e ele procede então um tempo de jejum, de 21 dias. Guerra espiritual não se vence com armas carnais. Olha, a teologia não vence Satanás, ela é ferramenta e ela é boa, mas não vence. O conhecimento da verdade não vence Satanás. A maneira como você se posiciona e diz, eu não caio nesse pecado, isso não vence Satanás. Antes de mim, antes de vocês, bilhões de pessoas viveram nesse planeta, achando ou imaginando que poderiam vencer as trevas com força bruta, com inteligência carnal, com faculdade, com mestrado. Isso não vence o diabo. Por quê? Porque o diabo é um ser espiritual, espírito imundo. É assim que Jesus define o caráter desse ser. Então não adianta eu querer dar um soco no espírito, não resolve. Não adianta eu querer dar um tiro, jogar uma bomba atômica no espírito imundo. É espírito. Você não toca, você não prova, você não encosta, você não sente cheiro, é espírito. Como é que você vence um poder espiritual? Com armas espirituais. E aí fica todo mundo animado, falando assim, não, eu vou entrar nesse lugar de batalha espiritual, porque eu vou vencer as trevas, e o pastor está falando, eu estou mergulhando nessa palavra. Só que existem cuidados. Você não pega um garoto de 18 anos, que se alistou para o serviço militar, e joga ele de cara no campo de batalha. Não é assim. Tem treinamento, tem capacitação. Você não pega um fuzil, dá na mão do garoto e fala assim, sai atirando. Um fuzil na mão de um homem despreparado, em vez de se tornar um objeto de defesa para o povo, pode ser alguém despreparado dando tiro na população. Tem muita gente atacando, a gente chama de fogo amigo, aqueles tiros da artilharia que em vez de atingirem um inimigo, acaba atingindo a própria tropa dele. Jesus, ele fala disso. Jesus, ele está na cruz, e há alguém que desafia ele a sair da cruz. E ele fala, o meu reino não é desse mundo. Não é. Se fosse, eu lutaria com as armas que eu tenho, que são espirituais. Eu daria a ordem e 12 legiões de anjos viriam me ajudar. Mas o meu mundo não é aqui. Aquilo que você vê, tudo isso aqui, é efêmero, é passageiro. Aquilo que você não vê, isso é eterno. Então, antes de você entrar nesse lugar
de armadura, esse lugar de paiol de armas, de material bélico, entenda que a nossa luta não é contra as pessoas. O seu vizinho não é seu inimigo. A amante do seu marido não é sua inimiga. Aquela pessoa que te persegue, que te maltrata, não é seu inimigo. Pessoas de carne e sangue não são inimigas da gente. Aliás, Jesus fala, o apóstolo Paulo fala, se teu inimigo tiver fome, dê de comer. Se ele tiver sede, dê de beber. Jesus diz, se você for perseguido, ore por ele. Abençoe o que te amaldiçoa. A nossa luta não vai ser contra uma denominação, a nossa luta não vai ser contra uma pessoa ruim. Aquela pessoa ruim é só uma vítima das trevas. Você ganha uma pessoa para Jesus amando ela no meio daquele monte de ferida purulenta que ela tem. A nossa luta é contra seres espirituais. Amém até aqui, gente? Vamos lá então. Vamos ver o que a Escritura diz. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Marcos 6. O médico, ele só consegue curar se ele está curado. Gente curada, cura. Gente ferida, fere. Jesus, ele chama para si qualquer tipo de pessoa que quer entrar nesse mundo de batalha espiritual para lutar contra as trevas, que está longe de Jesus, vai se ferir. Pessoas rebeldes, eu conheço um caso, 5 famílias, 5 casais, isso tem uns 25 anos, foram fazer missões num país da América Central, um país onde há muito envolvimento com voodoo, com bruxaria, com magia negra. E eles foram então e pediram ao pastor bênção para ir para aquele lugar, para ministrar, para curar enfermos, para expulsar demônios, para pregar o evangelho. O pastor disse, não vão. Vocês não devem ir, vocês não estão preparados. Vocês têm uma família aqui. Eu me lembro muito bem desse caso, que aconteceu na cidade onde eu morava. Eles recorreram a outros pastores e a outras igrejas, se rebelaram, saíram debaixo daquela cobertura de autoridade do pastor. Enfim, compraram as passagens e foram. E chegaram lá, gente, e foi uma benção. E guerrearam, e venceram, e levaram gente para Jesus, e começaram uma obra lá naquele país. E depois de algum tempo, de alguns meses, eles voltaram de novo para o Brasil. Um ano depois, os 5 casais estavam separados. Um ano depois. A batalha espiritual vai depender, o teu desempenho vai depender da cobertura que você tem. Eu não saio da minha igreja e falo assim, tchau igreja, eu vou lá pregar em Palmas. Não faço não. Eu saio com a bênção da minha igreja. Eu saio com a bênção do meu pastor. Eu saio com a bênção do ministério de intercessão da minha igreja. Eu vim para cá e recebi os nomes de algumas pessoas da chamada escola de oração, escola de intercessores. Esses nomes estão lá na minha igreja. Existe um povo orando por mim, existe um povo dando cobertura por mim. Ontem às 7h15 da noite, nós estávamos aqui e tinha um povo orando por 1 hora, por vocês aqui, por mim, pela Fabíola, pelos meus filhos, pelo nosso casamento, pelo nosso ministério. Vocês estão entendendo isso, gente? Não se brinca
com o ser mais cruel que existe. Você quer vencer na batalha espiritual? Obedeça a sua liderança. Você quer vencer na batalha espiritual? Viva debaixo da cobertura da igreja. Eu vou fazer batalha espiritual, mas eu não preciso de pastor. Então vai, esperto. Olha para o teu casamento. Você já viu gente rebelde? Casamento está destruído, os filhos estão desviados, a vida financeira é só dívida. E ele insiste em trabalhar numa área que ele não está preparado. A batalha espiritual vai envolver todo mundo. Não adianta você fugir dela. Só que eu quero que você entenda que existe uma capacitação que vem do alto, não vem de você. Quando se fala em armas para a guerra, a gente vai para Efésios capítulo 6 e diz assim: finalmente, Efésios 6 fala sobre o capacete da salvação, sobre o escudo da fé, sobre as botas da prontidão do evangelho da paz, sobre você se revestir, se embrulhar na verdade, sobre uma espada na tua mão. Aí todo mundo fala: não, porque eu tomo esse capacete, e eu visto essa bota, e eu coloco esse escudo. Só que ele começa assim, ó, Efésios 6:10, finalmente. Isso é o fim, gente. Existe algo que ficou para trás. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firmes. O finalmente significa que algo ficou para trás, e Efésios diz que antes da guerra, você tem que cuidar de 5 áreas da sua vida. Você está vivendo um momento difícil, e você vai entrar num lugar de oração, de fé, de jejum, de luta e de guerra. É isso que eu quero. O meu desejo é que daqui Deus levante um exército poderoso. Amém, queridos? Só que você vai prestar atenção nas dicas do general Paulo. Paulo, a gente chama ele de general, ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, eu guardei a fé. Ele é um homem preparado para a guerra espiritual. E ele ensina a igreja lá em Éfeso. Éfeso era uma região onde a idolatria era terrível. Quando os apóstolos chegam para pregar, eles queimam os livros de feitiçaria, de bruxaria. É uma igreja que começa avivando aquela cidade. Mas ele conhece a realidade espiritual da cidade de Éfeso. Então ele escreve: primeira coisa para vencer, número 1, Deus em absoluto primeiro lugar. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Efésios 5:18 diz que nós devemos estar sob o controle do Espírito Santo. Da mesma maneira que uma pessoa se embriaga com vinho, isso leva ele à dissolução, à confusão, à briga. Você sabe o que é ter alguém alcoólatra dentro de casa? Ele vai produzir violência, ele vai bater em você, ele vai chegar e vai destruir a família. Ele pega o dinheiro da escola, da comida para comprar bebida, ele agride as pessoas. Isso é que ele se enche de motivos da carne. Não vos embriagueis com vinho, se encham do Espírito. Como é que você se enche do Espírito, gente? O que são cânticos, hinos e salmos espirituais? Não é apenas você ouvir louvor o dia inteiro. O louvor é a palavra de Deus cantada.
Quando você está louvando aqui, alguns de vocês perguntam: da onde que esse autor tirou esse hino? Da onde esse autor tirou essa canção? Essa canção veio da Escritura. Essa canção veio da Bíblia. Ontem nós cantamos a canção do Apocalipse, que é baseada em 3 cânticos do livro do Apocalipse, do capítulo 5 e do capítulo 8. É uma palavra que é liberada naquele tempo em que as pessoas não sabiam ler e escrever. Qual era a maneira que você fazia para elas aprendessem a Bíblia? Ensinava a canção. E quando você canta 1, 2, 3, 4 vezes, você decora aquela canção que nada mais é do que a palavra de Deus na sua boca. Amém? Você e Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Gente, eu daqui a pouco vou falar sobre proteção e autoridade familiar. Oração. Deus não fala que você deve orar quando você quiser. Deus fala sobre o dever de orar e perseverar nessa oração. Orar é o seguinte: quanto mais você ora, mais você quer orar. E quanto menos você ora, menos você quer orar. Você só vai vencer quando você se aproxima de Deus. E você tem que escolher um tempo teu. Você tem que escolher um momento seu, um lugar seu, um lugar de intimidade em que você dobra o teu joelho, que você fica sentado e que você fala com o Pai. Não existe ninguém revestido de autoridade e poder que não viva uma vida de oração profunda. Você quer vencer batalhas espirituais, e existem castas, querido, que só saem com jejum e oração. Não adianta espernear, não adianta brigar com seu filho, não adianta pegar a cinta e bater nele, não adianta. É jejum e oração. Quando você jejua, você está dizendo para Deus: eu tenho pressa. Eu mostro na Escritura que o jejum, ele funciona de 1 a 3 dias. Isso é muito comum. Esther, ela jejua assim. Josafá, vem os habitantes de Seir, os moabitas, os amonitas, atacar ele. Ele fala: não temos força nem estratégia, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ele clama então para que haja um jejum em todo o povo. A cidade está cercada. E então ele faz algo que todo comandante militar vai achar que é uma loucura. Ele retira a infantaria, ele retira a cavalaria, ele retira a artilharia, e ele coloca então os ministros de louvor, os levitas à frente. E quando eles começam a cantar, olha o que diz a Bíblia: eles jejuam e começam a louvar. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então naquele momento, diz assim a Escritura Sagrada, o Senhor enviou emboscadas contra os inimigos de Israel, e eles se autodestruíram. Os moabitas lutaram com os amonitas, que lutaram com os edomitas, eram os habitantes de Seir, dos montes escabrosos. E quando eles chegaram no lugar chamado Vale de Beraca, os inimigos já estavam derrotados. Escute, o jejum e a oração entram num lugar de poder em favor da sua vida. Jejum não é passar fome. Jejum é retirar o prazer. Já viu quanto tempo você gasta com internet, com televisão? Você diz que não tem tempo para orar. Você já viu quanto tempo? A Bíblia não diz para você, não comunica para a gente que jejum é você passar fome. Ele diz que o jejum é você retirar os prazeres. Retire os prazeres. Retire aquilo. As pessoas não oram porque estão muito satisfeitas com seus próprios prazeres. A vida é tão boa, para que orar? Está tudo dando certo, para que buscar Deus? É por isso que Deus manda a prova para você. Prova. Vamos aprovar esse menino. Vamos tirar ele desse lugar de infantilidade, de criancice espiritual. Então, não se embriaguem com aquilo que dá prazer. Encha-se do Espírito Santo. Número 2, preste atenção nisso.
Antes de você ir para a guerra, meu cônjuge, meu casamento, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias esposas, como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Eu vou para a luta, eu vou com Deus, Deus é o número 1 na minha vida, mas antes de qualquer outra pessoa entrar na minha vida, eu tenho uma aliança com o meu cônjuge, eu tenho um concerto com a minha esposa, eu tenho uma vida em que eu abençoo. É impressionante, as pessoas querem orar pelos outros e não oram pelos seus filhos e pela sua esposa. Ele reclama da mulher, ela reclama do marido, mas não ora por ele. Eu gostava porque eu parei com isso, de discutir com a minha esposa, porque eu ganhava todas as discussões, quem ganhava era eu. Ela começou a orar por mim, eu comecei a ver tudo nublado. Se você entender, mulher, que você calada santifica o teu marido, que é ímpio. Se você, marido, entender a autoridade que você tem para liberar uma palavra de bênção sobre a sua esposa, olhe para os olhos dela, pare de se desviar com os olhares que estão flertando com outras que não pertencem ao teu próprio arraial. Viva uma vida sexualmente abundante dentro do seu casamento. Escolha namorar, querido. Escolha paquerar a sua esposa. A moça tem que chegar em casa. Para com essa história de que eu estou com dor de cabeça. Toma dipirona. Dá para sua esposa uma caixa de dipirona. Você nunca mais vai ter dor de cabeça, meu filho. Agora ajuda ela. Quem já fez tarefa doméstica aqui? Porque eu faço. Homem só. Não é mole não, gente. Não é mole não. A gente está morando num apartamento novo, e eu lavo a louça, se eu não lavo todo dia, quase todo dia. Gente, e eu fico numa posição que no final minha coluna não aguenta não, gente. É punk espiritual aquilo ali, gente. Aquela cozinha não é de Deus não. Deve ter um cão ali naquele negócio de lavar prato. Aí você varre o chão. Aí depois ela fala assim: amorzinho, estou chegando em casa, passa o pão, eu hoje estou na reserva, eu posso fazer. Havia um tempo que eu não tinha nem tempo, chegava em casa morto. Aí você passa um pano com aquele detergente no quarto, na sala, na cozinha, você limpa tudo. Você já passou roupa, meu irmão? Ontem eu falei sobre isso. Vai passar roupa. Curitiba é frio, mas quando dá de esquentar, meu irmão, parece a fornalha de Sadraque, Mesaque, Abednego. Eu estou lá passando aquela roupa. Essa é com vinco, essa é sem vinco. Fabíola tinha uma calça, agora saiu de moda o vinco, que tinha 7 vincos de cada lado. Só misericórdia. Só misericórdia. E ela olhava assim e falou: ficou mais ou menos. Você precisa agradar a tua esposa. Você só reclama da moça, só reclama. Ai, o arroz ficou sem sal. Meu irmão, vai fazer arroz você então. Faz do teu jeito. Aprendi a fazer feijoada. Mas antes de aprender a fazer feijoada, eu fiz miojo. Aquele macarrão instantâneo. Aí eu aprendi que você não deve colocar sabe aquele pacotinho? Faz um macarrão sem o pacotinho, aquele negócio arranha aqui na garganta, é ruim. Fica preso aqui. Você começa com macarrão, faz arroz, daqui a pouco você faz feijoada. Agrada a moça. Lembra dos aniversários dela. Lembra do aniversário de casamento. Lembra do aniversário. Se a igreja não faz um movimento aqui para o dia dos namorados, você não vai lembrar do dia dos namorados da moça.
Faz um agrado. Você, mulher, olha para mim, querida. Para de ser chata. Deixa o moço ver o futebol dele. A caixinha dele. Sabe a história da caixinha? Está na caixinha do nada. Deixa o moço ficar. Ele está tão feliz na caixinha do nada. Seu menino vem, passa a semana toda lutando. Domingo, recebe a bênção. Querida, quando ele chega em casa, ele quer ver o gol do Fantástico. Deixa o moço ver. Aí na hora do gol do Fantástico, a moça, me ajuda aqui. Não, agora não. Eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. Futebol é a coisa mais importante depois das coisas menos importantes. Dentro daquelas coisas menos importantes, futebol é a parte mais importante para o homem. Deixa o moço. Deixa o moço. Se vocês forem um só, pega na mão da sua esposa, se você está com ela aí. Está com ela aí? Pega na mão dela. Dá uma palavra de amor para ela agora. Dá para ela. Pede perdão para a moça. Perdão. Começa com perdão. Pode dar um cheiro. Não é para beijar. Pronto. Chega. Número 3. Antes de ir para a batalha. Meus filhos, minha família. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor. Papai, mamãe, traga o teu filho para perto. Imagina se você tem alguém, existem filhos, existem palavras liberadas para filhos. Eu vejo isso. Pais falando tanta grosseria para os filhos. Pais que são tão estúpidos, que se fosse qualquer outra relação, que não a relação entre pai e filho, essas pessoas nunca mais se falariam na vida. É tanta agressividade. O seu filho precisa ser amado. Você entende isso? Ele já toma bronca o dia inteiro. Se a tua casa for um lugar hostil, ele vai fazer 18 anos e vai sumir. Ele vai te visitar no Natal e olhe lá. Famílias em que o ambiente é um ambiente de guerra. O pai chega e só cobra. Fez a lição. Ele já sabe que tem que fazer a lição de casa. Se você chega só cobrando, se você só chega chutando balde, mamãe, como é que você vai criar um vínculo de amor? Como é que ele vai querer saber do teu Deus? É esse Deus que você serve? Se você criar um clima de amor, você repara se tua casa é uma casa que não é tóxica, quando os seus filhos querem ficar nela. Quando os filhos querem sair, querem estar na casa dos outros, presta atenção no que eu estou dizendo. Alguma coisa está errada na sua casa. Quando os amigos do seu filho têm prazer em estar na sua casa com ele, esse lar é um lar saudável, que atrai as pessoas. Então, antes de ir para a batalha, cuide do seu filho. Papai e mamãe, a gente quer fazer o melhor pelo nosso filho. Só que em nome de fazer o melhor, nós somos grosseiros, violentos de palavras. Então sabe o que você tem que fazer? Pedir perdão. Quando Natália e Arthur, meus 2 filhos, tinham uns 12, Natália devia estar com 12, Arthur com 8. Eu cheguei em casa, peguei 2 folhas de papel e falei o seguinte: escreva aqui, papai e mamãe, tudo que você gosta no papai, tudo que você gosta na mamãe. E atrás, tudo que você não gosta do papai e tudo que você não gosta da mamãe. Gente, fazer isso é para macho. Tu tem que ser macho para fazer isso. Não interessa a maneira como eu vejo, interessa a maneira como ele vê. E aí Arthurzinho escreveu 1, 2, 3 linhas do que ele gosta do papai.
Quando eu virei do outro lado, rapaz, caiu a grande Babilônia. Ele botou uma relação de coisa, eu falei, deve ter sido um dia mau. E eu fiquei muito triste, decepcionado, ele não me valoriza, eu dou do melhor, eu me esforço, eu oro por esse garoto, eu abençoo, e ele me disse isso aqui. Gente, passada aquela poeira baixada, fui conversar com a minha melhor amiga, que é minha esposa, falei, amorzinho, isso aqui é verdade? Ela, é. Isso aqui, é. Isso aqui, olha, eu vou te dizer o seguinte, que ele foi suave nas palavras aqui. Gente, você sabe quem é Samuel na Bíblia? Você sabe quem é Davi na Bíblia? Foram pais que foram valorosos guerreiros no campo de batalha, mas perderam os seus filhos. Davi perdeu 4 filhos. Samuel perdeu 2. Arão, sumo sacerdote, perdeu 2 dentro da igreja. Foram queimados, ofereceram fogo estranho e morreram aqui dentro da igreja. Eli, sacerdote, perdeu Rofini e Finéias. O céu é para você ir para a tua casa. O céu não é para você só, é para você ir para a tua casa. Crie um clima, peça. Aí o que eu fiz? Eu pedi perdão para eles. Eu falei, Arthurzinho, você ajuda o pai? Isso dá tempo de você consertar. Dá tempo de você corrigir. Dá tempo de você pedir perdão. Dá tempo de você sentar à mesa. Dá tempo de você fazer uma refeição, olhar nos olhos e falar assim, eu errei, então estava errado. Eu querendo ajudar, eu errei. Minha filha uma vez aprontou comigo, aprontou com a história do mundo, desequilibrou o movimento de translação e rotação da Terra. Ela cometeu quase um crime. E eu, na intenção de corrigir, eu fui tão violento. E ela foi sair de casa, e ela pegou o elevador, e eu falei, estou errado. E ela foi embora, eu falei, mas eu estou errado, mas eu vou consertar. E toma de descer a escada, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, 8º andar. Aí eu cheguei no elevador. Ai, pai, para. Ah, pai, não quero falar com você. Dá um abraço no pai. Pai, está errado. Você me perdoa? E ela chorou e eu chorei também. O coração aqui, né? Saindo pela boca. Se você aprender a pedir perdão, a tua casa vai ser um lugar onde as pessoas podem errar. Mas vai ser um lugar onde a gente erra e a gente se conserta com amor. Número 3. Esse relógio está certo? Número 3. Número 4. Meu trabalho. Eu vou passar mais rápido. Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, com a Cristo. Não servindo à vista como agradar aos homens, mas como servo de Cristo. Lá embaixo, e vós senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também é o Senhor deles, e vosso está nos céus, e para com ele não haja acepção de pessoas. Papai, mamãe, trabalhe. Antes de você ir para a batalha espiritual, cuide do seu trabalho. Seja um bom empregado, seja o melhor deles, seja um bom chefe, seja o melhor deles. Não é porque você é chefe que você pode pisar em todo mundo. Educação cabe em todo lugar. Bom dia, por favor, por gentileza, me ajuda, parabéns, você foi certo. Olha, você errou aqui, mas você pode consertar. Faz assim, 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 assim. Trabalho. Trabalho também é ambiente espiritual. Aquele que não trabalha também não pode comer. Antes de ir para a batalha espiritual, você tem que ser o melhor aluno na faculdade e no colégio. Antes de você ir para a batalha espiritual, faça os seus deveres de casa. Faça os seus afazeres domésticos. Cumpra as suas obrigações. Número 5, antes da guerra.
Sede um para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ministério é serviço. Ser pastor não é subir um degrau. Ser pastor é descer um degrau. Ser diácono é ser servo. Antes de tudo, eu tenho que estar incluído num ministério. Ministro, você sabe o que significa ministro? Significa servo, escravo. Nós somos ministros de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Eu vou ministrar a medicação, eu vou servir. E aí sim, aí depois disso, eu vou operar no emprego de armas espirituais. Diz assim em Salmo 18, 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. Na tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Existe uma realidade de batalha espiritual em toda a Escritura. Você vai ver que o Israel, ele luta para alcançar uma terra que Deus deu para ele. Um casamento bom, querido, você pode ter um casamento bom. Você tem que lutar para isso. Você não precisa ter inveja do casamento da vizinha. Você não precisa ter inveja do casamento do outro. Constrói o teu. Gente, mas dá um trabalho. Dá um trabalho. Ai, como eles são educadinhos, esses seus filhos. Eu queria que meus filhos fossem assim. Seja você educado com os seus filhos, que eles vão aprender a ser educado com os outros. Nossa, como ele é gentil. Seja você gentil. Os seus filhos vão ser gentis. Se você entender que dentro da realidade da batalha espiritual, existe um inimigo que não se cansa, existe um inimigo que não dorme, existe um inimigo que não desiste, existe um inimigo que vem contra você. Onde que ele não encontra lugar para te atacar? Quando você vive em santidade. Não tem como pegar o cara. A batalha espiritual, a gente compara as guerras humanas com as guerras espirituais. Como é que Moisés afogou o exército de Faraó? Com uma palavra de autoridade. Você vê situações na Bíblia em que Sansão, ele destrói um exército de 1000 homens filisteus com uma queixada de um jumento. As armas espirituais são diferentes. Gente, como é que Jesus matou a morte? Como é que Jesus, a Páscoa, gente, quando perguntarem para você, o que é a Páscoa? Aí tem gente que fala assim, é a ressurreição de Jesus, é o dia de ganhar ovinho de Páscoa. Não é nada disso. A Páscoa é a morte da morte. A Páscoa foi o sangue do Cordeiro nos umbrais que livrou do anjo da morte. A morte não tem mais poder sobre vós. Jesus, ele mata a morte com a morte. Davi, ele mata os gigantes com uma funda de pastor. Agora leia comigo, Efésios capítulo 6, de 11 a 13, diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Eu quero falar um pouquinho sobre hierarquia dos exércitos de Deus. Hierarquia dos exércitos de Deus. Colossenses 1,6 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Presta atenção nisso, gente. Colossenses 1,16. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado nele e para ele. Existe uma hierarquia de comando, uma cadeia de comando no mundo espiritual. Tronos, Deus está no vértice. É uma pirâmide em que Deus está no vértice superior. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito.
tronos, dominações, principados e potestades. Deus dá ordem e essa ordem é obedecida. O reino de Deus é muito bem organizado, é tudo feito com ordem e decência, mas existe uma escala hierárquica de poderes e autoridades. Então, quando Colossenses fala sobre a realidade dessa hierarquia dos exércitos de Deus, está contando como é que funciona o mundo espiritual, na parte de Deus. Agora, o lado das trevas também tem organização. Gente, aonde que o diabo morou? No céu. Ele andava no jardim de Deus, é isso que diz a Bíblia, entre as pedras afogueadas. Ele chamava-se Lúcifer, não porque ele tinha luz, mas porque ele andava na presença de Deus, que é luz. Vocês se lembram quando Moisés, ele sobe no capítulo 34 de Êxodo, para pegar de novo as 10 palavras, os 10 mandamentos? Você lembra disso? Quando ele volta, o seu rosto brilhava como o sol. Quando Jesus sobe no tal do monte da transfiguração, ele entra na presença de Deus e ele brilha. E os discípulos ficam impactados com aquilo. Mas isso não é algo para Moisés e para Jesus, isso é algo para mim e para você. Jesus diz: brilhe, portanto, a vossa luz entre os homens. Uma pessoa que está na presença de Deus, ela brilha. Eu nunca vou esquecer alguns casos, alguns confrontos espirituais que eu tive. Um deles eu tive no ano passado. A pessoa ficou possessa, ela não conseguia me encarar, ela não conseguia me ver. Ela falava assim: meu olho dói, mas não sou eu, é a vida que eu levo com Deus, é a vida que eu levo na presença de Deus. Quando então uma pessoa sai da presença de Deus, ela vai apagando. O mundo espiritual conhece a tua fama. Ele sabe quem tem autoridade e sabe quem não tem autoridade. O mundo espiritual sabe. Sabe quem se reveste de armadura e sabe quem não tem armadura. E aqui, no livro de Judas, de Efésios, ele diz o seguinte, que existe também potestades, principados, príncipes das trevas e hostes do mal. A Bíblia está dizendo que existe uma pirâmide do céu e uma pirâmide das trevas. Satanás pegou toda a argumentação administrativa do reino dos céus e simplesmente construiu uma pirâmide invertida para as trevas, onde ele está no vértice inferior, ele está lá embaixo, mas ele também tem principados, potestades, poderes das trevas e hostes do mal. Existe também uma organização maligna. É por isso que a Bíblia diz: sejam sóbrios, vigiais. O diabo, o inimigo de vocês, o inimigo de você que está me vendo, ele é teu inimigo. Ele anda ao derredor querendo te estragar. Ele anda ao derredor querendo te machucar. A principal questão em batalha espiritual não é a presença de demônios, é a ausência de Deus na vida da pessoa. Eu vou na casa da pessoa, eu fui, teve uma manifestação muito singular, um rapaz de uns 30 e poucos anos, ele manifestava e ficava cego e mudo. A manifestação, ele ficava cego e mudo. Ele não conseguia ver e não conseguia falar, mas ele ouvia. E você quer buscar o vínculo que aprisiona aquele homem naquele espírito de cegueira e mudez. Existe um pecado ali. Não é que o libertador, não é que o guerreiro da batalha espiritual está usando mal a arma. O diabo está escondido em algum pecado e você tem que apenas descobrir. Um bom libertador é alguém que tem uma capacidade de discernir aonde está o cadeado, onde está a amarra que dá sustentação para aquele espírito imundo, que é um pecado.
E aí, dessa vez, eu fui na casa dele e ele estava bonzinho. Eu orei, estava eu e um pastor amigo e minha esposa. E nós lançamos uma palavra no mundo espiritual. A mãe disse, olha, ele está endemoniado, vem aqui. Eu falei, quando eu colocar o meu pé naquela casa, aquele demônio vai bater em retirada. Mas foi justamente isso que eu entrei na casa, eu botei meus pés e falei, paz seja nessa casa, é chegado o reino de Deus nesse local. O garoto levantou da cama e falou, está tudo bem. Está tudo bem. É lógico que não está bem. A ferida está lá. Para mosca, para ter mosca, tem que ter ferida. E eu perguntei, o que acontece com você? Ah, ele começou a contar e tal. E onde é que você trabalha? Ah, lá embaixo. Tinha um porão na casa dele, onde ele ficava bebendo e trabalhando. Pois na hora que nós entramos, eu não sabia que ele ia para lá para ir beber. Na hora que nós entramos no porão, manifestou o espírito imundo de novo. E quando manifestou aquele espírito imundo, a única coisa que eu fiz foi retirar aquelas bebidas daquele local, alguns objetos ocultistas, e aquele mesmo espírito imundo que nós tínhamos investido 1h40 de uma primeira vez, saiu assim, ó, sai em nome de Jesus. Você quer fazer batalha espiritual? Você tem que entender que você não pode viver em pecado, querido. A tua mão tem que estar limpa. Você tem que confessar a Deus as suas iniquidades. Você tem que escolher andar na luz. Não adianta eu vir aqui e dar um monte de conhecimento para você, e você sabe de tudo, mas continua nas trevas. Aquelas amizades que te afastam de Deus, têm que ser segregadas, têm que ser cortadas. Aquelas pessoas que te levam para longe da santidade, os negócios que são fraude, você tem que romper na sua vida. Você vai ter que fazer uma escolha entre servir a Deus e servir a Mamon. Você tem que fazer essa escolha. Não existe vitória em batalha espiritual em ambiente de trevas, em ambiente de pecado. A maior questão em batalha espiritual não é a presença de Deus, dos demônios, é a ausência de Deus. Você tem que convidar Deus, e Deus não anda na impureza, Deus anda na santidade. Deuteronômio 23, de 9 a 14 diz, quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja o mal em ti e se aparte de ti. Por que que nós perdemos as nossas guerras? Pastor, por que que isso aconteceu comigo? Pecado. Você vai argumentar e racionalizar de muitas formas, mas é pecado. Enquanto o pecado dominar a sua vida, e ele jaz à sua porta, e sobre o qual você deve dominar ele, mas enquanto você não dominar ele, ele vai te dominar, infelizmente. Número 1, vivendo em pureza. Agora sim, vista-se com a verdade, cingindo-se com o cinto da verdade. Sabe o que é cingir? Ainda tem 2 minutos. Sabe o que é cingir? É se embrulhar. Estou cingido, eu estou embrulhado com a verdade. Dentro do arsenal de guerra do inimigo, ele tem 2 grandes armas: a mentira e o medo. Ele usa isso para tentar a gente. Mentira te desabilita para a guerra. Medo faz você recuar na guerra. Número 2, couraça da justiça. Não são as nossas próprias justiças, é a justiça que vem do alto. Quando você é lavado no sangue de Jesus, aí você é justificado dos seus pecados. A justiça que você pratica é chamado, Isaías 64:6, de trapo de imundícia. Não tem valor. Número 3, as botas do Evangelho da Paz. São botas que você tem que ter, ele fala botas da prontidão. Alguém aqui já ficou de prontidão? Você tem que ficar com a bota no pé.
Você tem que estar pronto para andar em todo tipo de terreno. Em terreno escorregadio, em escarpa, em montanha, na areia, na lama. O Evangelho, olha o que eu vou falar agora para você. Tem muita gente buscando o poder de Deus. Sim ou não, igreja? Não tem muita gente buscando o poder de Deus? Eu vou ensinar para vocês algo aqui que a Bíblia diz. Não busque o poder de Deus. Busque a verdade. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do grego e também do judeu. Se você buscar a palavra, o poder vem a reboque. Se você buscar a escritura, o poder vem sobre você. Você não precisa buscar poder. Busca a palavra. Conhecereis a verdade. A verdade vai te dar poder para a liberdade. Amém, queridos? Número 4, o escudo da fé. É um desdobramento da arma anterior. Fé é certeza daquilo que você espera. É fundamento daquilo que você crê. A fé, ela vai ser do tamanho da tua esperança. A fé vai ser do tamanho da palavra que vive em você. Quando a Bíblia fala sobre fé, fala que a fé vem pelo ouvir e por dar crédito à Escritura. Querido, não é só você ouvir. É você pegar aquela verdade e misturar ela com a tua fé. Se a Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu me apego a essa verdade e eu não me solto mais dela. Não importa o que os meus olhos estão vendo, não importa as ameaças que eu estou sofrendo, não importa a intimidação que eu estou vivendo, o que importa é que a palavra de Deus, que é a verdade, vai ser um escudo para mim, e eu vou apagar os dardos mentirosos do inimigo. Número 5, capacete da salvação. Se você não sabe se você é salvo, você precisa de uma aliança com Jesus, porque uma das coisas que o inimigo vai atacar é a tua salvação. Ele vai querer arrancar o capacete da sua cabeça, para que você fique na dúvida se você é salvo ou não. Número 6, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o único desse arsenal que é a arma de ataque. O resto tudo é defesa. Capacete, escudo, bota, cinto, couraça, é tudo defesa. As armas de batalha espiritual, gente, são mais simples do que você imagina. Você adquire elas na comunhão do corpo. Você adquire elas na santidade e na justiça. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé. Feche teus olhos agora em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu vou fazer uma oração aqui. Quero que você examine o seu coração. Quanto disso tem sido verdade na sua vida? Talvez você tenha ouvido falar sobre isso a semana toda. Mas quanto disso tem sido prática na sua vida? Prática. Você quer vencer batalhas, mas a sua família está desprotegida. Você quer vencer batalha, mas os teus filhos estão afastados. Você quer vencer batalha, mas o seu ambiente de emprego, de trabalho, é um ambiente fragilizado pelo pecado. Você quer vencer batalha, mas você está longe de Deus. Você quer vencer batalha, querido, mas você está fora do ministério. Se você não tem igreja, você precisa decidir imediatamente entrar debaixo da comunhão de uma igreja. Agora, já. Você quer vencer batalha? Esqueça os seus inimigos na carne. Esqueça aqueles que te ofendem. Perdoe eles. Perdoe eles. Você quer vencer batalha? Para de tratar as pessoas como seus inimigos. Não são elas. Elas são apenas vítimas de Satanás. O teu inimigo está nas regiões celestiais.
são poderes de trevas. O teu inimigo é aquele que você não vê. Ele está lançando seta que voa de dia e você não vê. Você está achando que são pessoas. Você quer vencer batalha, querido? Finalmente, aí sim, se revista de Jesus Cristo. Podemos orar juntos? Diga assim: Senhor meu Deus. Pode orar com fé. Diga: Senhor meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero confessar o meu despreparo. Eu quero confessar que um dia eu conheci a verdade, mas eu andei arrancando as armaduras que o Senhor colocou sobre mim. Eu joguei fora a salvação, eu joguei fora o escudo da fé, eu chutei para longe as botas da prontidão do Evangelho da Paz. Por isso a minha vida espiritual fraquejou. Eu me afastei de Ti. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra a minha casa, contra os meus pais, contra os meus filhos, contra o meu cônjuge. Eu pequei contra a aliança com o Senhor. Mas hoje eu reclamo o poder do sangue. Hoje eu reclamo o poder da cruz sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre o meu ministério. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu me revisto de novo com as armas de guerra do Senhor. Eu me revisto de novo com o capacete da salvação, com o cinto da verdade, com as botas da preparação do Evangelho da Paz. Eu tomo sobre mim, sobre mim, eu tomo a espada do Espírito, e em nome de Jesus de Nazaré, eu expulso todo espírito imundo. Saia da minha história, saia dos meus caminhos, largue os meus filhos, largue a minha casa, largue o meu leito conjugal, saia das minhas finanças. Em nome de Jesus, eu aniquilo todo o poder das trevas, e eu dou uma ordem: Satanás, bate em retirada, recue, recue, porque o Senhor dos Exércitos é o meu general. Eu ando debaixo da cobertura da autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, diga amém, amém